Bom dia, irmãos. Está funcionando? Tá? Ok. Então, tá bom. Eu e minhas atrapalhadas aqui. Nós continuamos hoje a nossa caminhada com o servo no Evangelho de Marcos. Antes da gente entrar na sessão que nós vamos considerar hoje, eu queria recapitular bem rapidamente o que nós já consideramos até o presente momento. E na primeira meditação no livro propriamente dito, Tiago cobriu essa sessão aí do capítulo 1, versos 1 até 13, mostrando os vários testemunhos que Jesus recebe na abertura do seu ministério. Nós vemos os profetas testemunhando a respeito de Jesus como Filho de Deus poderoso. Nós temos João Batista testemunhando a respeito de Jesus como Filho de Deus poderoso. O próprio Deus dá esse testemunho. Na derrota de Satanás, nós vemos o testemunho a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a própria criação testemunha que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Evangelho, que vem a nós. Depois, nós cobrimos uma sessão bem longa, vai do verso 14 do capítulo 1 até o verso 35 do capítulo 3, e nós vimos aí Jesus fazendo uma série de curas e milagres, e só o Filho de Deus pode fazer essas curas e milagres descritas aqui nessa sessão do Evangelho, um endemoniado sendo liberto, a sogra de Pedro com febre sendo curada, um leproso, uma cura espantosa, tendo a sua pele limpa e voltando à sessão, um paralítico andando. Nós temos Jesus ensinando sobre Jesus, sobre jejum, a guarda do sábado, o fato de que nós fomos criados para o sábado. Aliás, o sábado foi criado para nós e não nós para o sábado. Mas, sobretudo, o que nós vemos também é Jesus constituindo uma nova comunidade, uma nova família. Então, a gente vê Jesus chamando Pedro, nós vemos também chamando André, Tiago, João, depois Levi, ou conhecido como Mateus. Finalmente é a escolha dos 12 e a descrição da verdadeira família de Jesus, que é aquela que faz a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é irmão, irmã e mãe do nosso Salvador. Semana passada, nós vimos Jesus de novo ensinando. Nós consideramos aí com Tiago 4 parábolas em sequência. Só para recapitular, a primeira parábola, que vai do capítulo 4, verso 1 até verso 20, nós temos a parábola do semeador, em que é enfatizada a rejeição do rei. Depois nós temos a parábola da candeia, que vai de Marcos 4, verso 21 até 25, em que é enfatizado o mistério do rei. Depois a parábola da semente, Marcos 4, 26 e 29, onde é afirmada a certeza da vinda do reino. E finalmente a parábola do grão de mostarda, vai de Marcos capítulo 4, versos 30 a 34, que enfatiza a grandeza do reino. E mais uma vez nós temos um corte aqui. Há um testemunho, há Jesus trabalhando, ensinando e chamando, há mais ensino e agora há mais ação, há mais obras que Jesus vem para fazer. Nessa manhã nós vamos considerar mais uma sessão longa, que vai do capítulo 4, verso 35, até capítulo 6, verso 6. Eu vou ler com vocês, vou tentar ler um pouco mais rápido, os irmãos e irmãs vão acompanhando aí, mantenha a Bíblia aberta, que aí depois nós vamos voltar pedaço a pedaço, sessão a sessão, para tentar entender o que o evangelista quer transmitir para a gente aí. Nota que é uma sessão bem movimentada, que não tem momento de tédio aqui, é ação em cima de ação, Jesus trabalhando o tempo todo aí. Então vamos lá, capítulo 4, verso 35. Preste atenção no começo do verso 35, Jesus tinha acabado de falar as parábolas, ok? Tarde naquele dia, Jesus lhes disse, passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram, Mestre, não te importa que pereçamos? E, levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo concorrentes alguém era capaz de prendê-lo,
porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas, ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos passava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas da cidade nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, e viram o endemoniado, que fora possuído pela legião, sentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que não lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofreu de hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. E sua hemorragia estancou imediatamente, ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te pressiona e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas à casa do chefe da sinagoga, quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito, e entrando, disse-lhes: Por que fazes alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, mandou que dessem de comer a menina. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por tuas mãos? Esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: Somente em sua terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Nessa longa sessão, o que nós vemos aqui é mais uma vez um testemunho de quem Jesus é. Você lembra que Marcos abre o seu evangelho falando que o seu documento é o evangelho, é a boa nova a respeito de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo.
E mais uma vez, o que nosso autor faz para nós aqui é colocar diante de nós uma série de milagres diferentes dos que a gente já considerou, que dão testemunho a respeito do caráter de Jesus como aquele que foi especialmente ungido por Deus, aquele que de fato é o Filho de Deus, o Filho do homem, o que tem todo o poder. O primeiro milagre que a gente vai considerar aí é o milagre de Jesus acalmando a tempestade, que vai do verso 35 ao verso 41 do capítulo 4. O que nós aprendemos nesse primeiro milagre aí é que Jesus ele tem poder sobre toda a criação. Ora, se Jesus fosse um mero rabi, um mero mestre, como essa pessoa poderia fazer esse tipo de milagre que é descrito aqui? Eu estou avançando, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos com um pouco mais de calma aí. Um ponto importante aí, eu vou mostrar daqui a pouco o mapa para vocês, é que o texto abre, verso 35, dizendo que esse milagre surpreendente acontece basicamente no mesmo dia em que Jesus proferiu aquela série de parábolas que nós consideramos semana passada, todas focadas no reino. Você lembra que o Tiago deu bastante ênfase ao fato que Jesus ensinava aquelas parábolas em público, mas só aquelas pessoas que andavam com Cristo tinham a chave para entender aquelas parábolas. Então, depois de ensinar, passa um dia todo ensinando, Jesus toma o barco para atravessar o mar da Galileia. E nessa travessia, ele não a faz sozinho. Primeiro ele entra num barco, ele entra nesse barco com os seus discípulos, o seu círculo próximo, aqueles que ele chamou no capítulo 3, versos 13 até 19. Também é dito que outros barcos seguiram Jesus na travessia. Provavelmente quem estava nesse barco são aquelas pessoas que cercavam Jesus em Marcos capítulo 3, verso 31 a 35, a sua nova família. Então aquelas pessoas, elas saem de uma margem do Mar da Galileia, próxima a Cafarnaum, para atravessar o Mar da Galileia em direção ao chamado outro lado, que nós vamos considerar daqui a pouquinho, e eles são pegos por uma tempestade no meio do mar, enquanto eles estão nessa travessia. Antes, avança aí só para mostrar uma foto de um barquinho aí. Algum tempo atrás, no fundo do leito do Mar da Galileia, do chamado Mar da Galileia, foi encontrado um barco que é reputado do primeiro século. E hoje ele se encontra no museu às margens do Mar da Galileia. Aqui é um tipo de modelo em escala desse mesmo barco que está dentro do edifício. Quando você chega perto desse barco, você vê ali que mal e mal cabem 12 pessoas. É um barco de pesca comum. Pode voltar o slide aqui. Então você pode imaginar Jesus... Desculpa, foi mal. Volta um pouquinho aí. Ok. As atrapalhadas. Jesus lá na ponta, ele está deitado, confortavelmente numa almofada, e 11 pessoas do outro lado do barco, o barco pesado. Então, todo mundo apertadinho ali, no meio da tempestade. Eu não sei quem já encarou o mar no meio da tempestade, não é uma experiência nada bonita, principalmente para quem tem estômago fraco. Então, você está num barco pequeno, talvez aí mais ou menos esse comprimento aqui do barco, calado não muito longo, não muito largo, e ali o barco sendo jogado para cima, para baixo, os discípulos desesperados descem a vela, não sabem como proceder, e o nosso Senhor calmamente dormindo no meio da tempestade, tirando literalmente um cochilo no meio da tempestade. O verso 37 mostra para a gente o poder dessa tempestade. O verso 37, pode voltar agora com outro slide, diz que esse barco estava no meio de um grande vendaval. As ondas batiam contra o costado do barco com força, de modo que a água entrava dentro do barco, o barco já estava sendo inundado. E no verso 38 é dito, Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos incomodam o nosso Senhor, a pergunta dramática se tornou uma pergunta famosa, que foi popularizada num hino antigo do século XIX, Mestre, não te importa que morramos? E o surpreendente no verso 39 é que Jesus se levanta, ele simplesmente dá uma ordem, uma única ordem. Cala-te, aquieta-te, e tudo cessa, toda tormenta cessa, toda ventania cessa, tudo para. A impressão que dá aqui, pela construção do texto, é que Jesus olha para os céus e dá uma ordem. Ele olha para o mar e dá uma outra ordem, e tudo para. Um ponto importante para nós aqui é que o que nós vemos, logo no começo, no centro dessa narrativa, é que o Jesus que é apresentado para nós nesse evangelho não é, de fato, um simples rabi, um simples mestre.
apesar de ser talvez o homem mais inteligente que já existiu. O que nós vemos aqui é que nós estamos diante daquele que é de fato Deus e homem. E nós vemos essa união das naturezas em Jesus nessa dupla face. De um lado, o texto destaca, e os outros evangelhos vão mostrar isso também, que Jesus descansa porque ele estava cansado. Ele passou, e nós vimos isso domingo passado, um dia falando. Tem algumas pessoas entre nós aqui que são tagarelas e vão falar um dia inteiro, não vão ter problema nenhum com isso. Mas Jesus cansou. Ele estava lá discursando, ele estava ensinando, ele tinha que às vezes parar seu ensino para esclarecer o que ele havia ensinado para os seus discípulos e volta a ensinar. Então, de um lado, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, que é Jesus, ele cansa. E ele precisa parar a sua obra, o seu serviço. Ele é apertado pelas multidões, ele entra no barco para atravessar para o outro lado, para tentar literalmente parar um pouco, relaxar um pouco. Então, de um aspecto, esse que vem a nós e que é apresentado a nós no Evangelho, ele é um ser humano como nós. Ele é completamente identificado com a gente. Do outro lado, quando Jesus se levanta no barco e simplesmente dá uma voz de comando e toda a tormenta, todo o vendaval, todas as ondas param e se acalmam, esse é Deus. Nós temos que considerá-lo como Deus, porque só Deus tem esse poder sobre a criação. Lembra? Marcos está escrevendo para gregos que gostam de especulação, metafísica. Ele também não está escrevendo para hebreus que gostam de questões muito práticas. Ele está escrevendo para romanos que pensam em termos de obras, em termos de construção. Nós temos aqui, então, Jesus reconstruindo a criação e demonstrando seu poder sobre a criação. Um ponto importante para nós aqui é que, diante dessa apresentação de Jesus, só resta a gente adorar e louvar. Mais uma vez, nosso Salvador não é um mero professor, nosso Salvador não é um mero assistente social. O nosso Salvador é Deus conosco, é Deus que vem a nós e maravilhosamente se reveste daquilo que nós somos. Como se dizia há muito tempo atrás, aquilo que não é redimido, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Jesus assumiu a nossa natureza humana, com até nossas limitações de cansaço, para nos redimir como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí a gente adora. A gente pode talvez não entender como essa pessoa pode ser ao mesmo tempo Deus e homem, mas diante desse mistério nós adoramos. Nós prestamos culto. A gente celebra Jesus como Deus e como homem. Mas algo acontece diante disso. Aquelas pessoas ficam atemorizadas, aqueles discípulos daquele barco apertado, ficam atemorizados diante desse poder que Jesus libera para sustentar a criação e afastar as forças do caos que ameaçavam romper aquele barco. Ele pergunta, por que vocês estão atemorizados? Ok, até aí tudo bem. A pergunta até aí é normal. Eu ficaria aterrorizado se um ser humano que estava deitado na ponta do barco simplesmente levanta e olha os elementos e diz, para tudo, acalma tudo. Eu ficaria com medo. Mas há uma outra pergunta aqui muito provocadora. Ainda não tendes fé? Quem que estava naquele barco? Naquele barco estavam 12 homens, que, como a gente aprende em Marcos 3, foram chamados para espalhar a mensagem do reino. Aqueles homens, alguns deles pelo menos, como Pedro, João, Tiago, André, já estavam vendo milagres. Pedro viu a mãe dele ser sarada. Eles viram leprosos serem curados, eles viram endemoniados serem exorcizados. E a pergunta, ainda não tendes fé? Vocês não conseguem ter fé? Vocês têm que ter medo, mesmo eu estando dentro do barco com vocês, mesmo Deus homem estando dentro do barco com vocês? Então, aqueles homens que já haviam visto milagres, curas surpreendentes, exorcismo, numa hora decisiva, numa hora crítica, eles temeram. E parece aqui que a fé deles simplesmente sumiu, se evaporou. Um ponto importante aqui, que a gente tem que destacar, é que mesmo seguindo Jesus, mesmo contemplando os milagres, as obras poderosas de Cristo, em primeiro ponto, nós não vamos ser livres das tempestades do mundo. Se Jesus, os evangelhos nos asseguram a vida eterna,
a entrada no reino dos céus no último dia, os portões do céu se abrindo para a gente sendo recebido por Cristo, por Deus o Pai e se unindo por meio do Espírito Santo. Do outro lado, a gente tem que lembrar que esse campo é um vale da sombra da morte. Esse campo é literalmente um campo de batalha. Essa vida aqui não é um mero hotel onde a gente pode reclamar do serviço. Todos nós estamos sujeitos às lutas desse lado da existência. E algumas vezes, surpreendentemente, a nossa fé vai ser minada pelas tormentas que a gente enfrenta desse lado da existência. Mas o que é bonito aqui é que se Jesus faz uma pergunta provocadora para eles, dura, vocês ainda não têm fé, do outro lado, Jesus é muito paciente e misericordioso com aquelas pessoas que estão no barco. Muitas vezes, nesses momentos de tensão que a gente parece se desesperar, que a gente vê Deus vindo por meio do seu Filho para agir com poder em nós, por nós, diante dos problemas e dificuldades que nós estamos enfrentando. E nosso conforto é que Jesus não quebra a gente, mesmo quando nossa fé é pequena ou vacilante. Ainda que haja uma pergunta dura, ele permanece com a gente, ele permanece conosco. Mas a pergunta realmente é desconcertante. Do outro aspecto aqui, a gente lembra que não basta ver os milagres e ações poderosas de Jesus. A gente tem que privar de intimidade e comunhão com Ele. E parece que até o presente momento, os discípulos estavam mais encantados com o que eles tinham visto do que, de fato, descansando em Jesus e confiando neles. A narrativa termina com a nota bem curiosa. Eles ficam apavorados dentro daquele barco. Me parece que eles tinham uma visão domesticada de Jesus, agora eles estão espantados por ver uma outra faceta assustadora de Jesus. Um parênteses, aqui eu sempre lembro de Aslan. Aslan era um animal que não podia ser domesticado, né? Quem leu Crônicas de Nárnia, leu uma feiticeira, deve lembrar dessa passagem. Aslan não tinha como ser domesticado. De repente eles estão diante aqui de uma pessoa que não tem como ser domesticada. Essa pessoa, Jesus, Deus homem, ele tem poder sobre a própria criação, posto que ele é também o Criador. E a pergunta, burburinho que fica dentro do barco é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Parece que entrou um dado novo aqui que bagunçou totalmente a compreensão que os discípulos tinham de Jesus até o presente momento. Então, o primeiro ponto aqui dessa narrativa é que Marcos quer mostrar para a gente que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele tem poder sobre toda a criação. Isso é testemunha que nós estamos diante não de um simples mestre, não diante de um simples rabi, mas do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a gente é chamado a adorá-lo e prestar culto a ele. Aí, Jesus chega ao outro lado. Lembra que as parábolas são num canto da Galileia, eles atravessam o mar, encaram a tempestade no meio do mar e chegam agora ao seu ponto onde eles queriam chegar. Vamos avançar só um pouquinho para o mapa aí. Isso. Não ficou muito bom, mas você vê o slide depois. Lá, Israel, a região da Judéia, Galileia lá em cima, aqui a Pérea, e no final da narrativa de 5:1-20, é citada a nova região, Decápolis, aquela regiãozinha aqui do canto. Decápolis vem do grego 10 cidades. Aquela era uma região basicamente gentílica, e o fato de se criar porcos naquela região é uma prova disso. Não era uma região habitada por judeus, e naquela região você tinha 10 cidades independentes, de cultura grega, helênica, e que ganharam o privilégio de Roma de serem independentes, se reunirem como um tipo de região autônoma. Esse privilégio deve ter vindo, provavelmente, porque eles ajudavam a propagar o culto imperial, a adoração a César, naquela região do Oriente Médio. E o que Jesus faz nesse mapa? Se você consegue reparar, ou ver aí no seu celular, Jesus estava em Cafarnaum, onde ele tinha proferido suas várias parábolas. Ele atravessa o mar da Galileia de barquinho, junto com outros barcos acompanhando, e ele está vindo para essa cidade aqui, Gergesa, no limiar entre a Judéia, a terra de Israel, a terra onde foi prometida a vinda do Messias, e uma terra de estrangeiros, uma terra de gentios, gente que não havia herdado as promessas, a aliança, a circuncisão e os oráculos que Deus havia concedido a Israel. Então ele faz essa travessia e chega a essa cidade
Gergesa. Algumas traduções, por exemplo, a minha tradução fala aqui terra dos Gerazenos, outra terra dos Gadarenos. Há um debate aí, isso tem a ver com manuscritos antigos, não nos interessa o debate, você pode ler terra dos gentios, ok? A terra dos Gerazenos como sinônimo de terra dos gentios. Jesus chega ali àquela terra na fronteira com os gentios. E ali vai acontecer uma história surpreendente. Um homem possesso de espírito impuro vem ao encontro de Jesus. Nesses versos 2 a 5 aí do capítulo 5, nós vemos quão terrível, quão horrenda é a possessão demoníaca. O texto é descritivo. Essa pessoa é possessa por um espírito imundo, ela vive nos sepulcros, e os sepulcros daquela época, os cemitérios daquela época não eram nada bonitinhos, como nossos cemitérios que a gente tem aqui na cidade. Eram lugares feios, horrorosos, bichos cavavam, ossos saíam ali daqueles sepulcros. Essa pessoa era escrava de demônios e vivia naqueles sepulcros. Nada conseguia prender essa pessoa endemoniada. As pessoas amarravam essa pessoa endemoniada, ela simplesmente despedaçava as correntes, as algemas. As pessoas não conseguiam nem segurar essa pessoa possessa, porque ela tinha uma força acima da média, então ninguém conseguia contê-la. E ela não conseguia dormir, é a impressão que dá aqui. Verso 5. Ela andava por todo canto, gritando e se machucando, se ferindo com pedras. A imagem aqui é horrorosa. A imagem lembra que agora Jesus vai confrontar a ação demoníaca de frente, agora num combate com a ação demoníaca. Ele vai lutar agora com os demônios. E o quadro que nos é apresentado aqui da ação demoníaca é um quadro horrível. Eu não sei quem já lidou com pessoas possessas e endemoniadas. Há uma ação da pessoa ser desfigurada, desumanizada. A pessoa parece que vai sendo embrutecida quanto tempo mais ela permanece escrava dos demônios. Mas essa não é toda a história. O surpreendente aqui, verso 6, é quando esse endemoniado vê Jesus, de longe, ele corre na direção de Jesus, se ajoelha e se prostra diante de Jesus. O que nós estamos considerando aqui desde o sermão de abertura. Deus, profetas, João Batista, o deserto, o próprio Satanás testemunha que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. As obras que nós vemos descritas aqui, curas, libertações, elas provam que Jesus é Deus, Deus entre nós, o Deus encarnado. O tipo de ensino de Jesus é com autoridade. Ninguém ensinava, ninguém ensina como Jesus. E ninguém fez o que esse endemoniado fez, se ajoelhar diante de Jesus. Para o judeu típico, Deus não pode ser materializado, Deus não pode nem ser representado pictoriamente. Ele não pode ser nem descrito numa moeda, por exemplo, como os romanos faziam. Para um homem se ajoelhar diante de outro homem, isso era absurdo para o israelita. Mas aqui a gente tem um estrangeiro, um gentio, ele vê o nosso Salvador de longe, corre na direção dele e se prostra diante dele. E lembra do verso 4:41? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficou a pergunta no ar. Agora, os demônios, ou o demônio, dá testemunho, ele responde essa questão. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? A resposta é dada aqui. Nós estamos diante, os discípulos estavam diante de Jesus, que é o Filho do Deus Altíssimo. É a primeira vez que essa confissão é proferida agora na boca de uma pessoa no Evangelho, no livro de Marcos. E essa profissão vem pela boca de uma pessoa que está possessa por demônios. Em outras palavras, os demônios eram bem ortodoxos. Eles conheciam bem quem Deus era. E eles fazem um pedido. Eles imploram que Deus não os atormente. Em outros evangelhos, é pedido pelos demônios que Jesus não os lance em nome de Deus no profundo abismo. Eles sabem que vão ser derrotados. Eles já estão diante da vitória de Deus sobre o mal, o pecado, sobre o próprio poder demoníaco. Eles imploram algum tipo de prorrogação da sua derrota aqui. Por quê? Verso 8. Jesus simplesmente deu uma ordem. Sai desse homem, espírito impuro. Como a gente já viu algumas semanas atrás,
Jesus ele não dialoga com os demônios, não há entrevista com os demônios aqui. Jesus simplesmente dá uma voz, dá uma ordem de comando, os demônios se retiram. Então, Jesus dá a ordem de comando após a profissão de fé dos demônios, mas os demônios ainda querem essa prorrogação da sua derrota aqui. E Jesus entabula de fato a conversa com aquele homem. Ele pergunta qual o nome dos demônios. E o nome do demônio é Legião. A linguagem aqui militar, comentando com o Tiago, eu surpreendentemente achei interessante isso. Um comentarista sugere que esse endemoniado pudesse ser um soldado do exército romano de ocupação. Gentílico, vivendo fora da fronteira de Israel, tomado por demônios, e ele dá o nome dos demônios que o apossaram da unidade militar em que ele serviria. É uma possibilidade, mas não é importante para a gente aqui. Uma legião tinha aí de 4.400 a 6.000 soldados. O que esse homem quer dizer é que, ou melhor, o que esse ser que se apossou desse homem quer dizer é que ele é uma multidão, ele representa a multidão dentro desse homem. Uma multidão de demônios lhe tomou. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Aqui eu lembro de uma frase de C.S. Lewis. Avança um quadrinho um pouquinho aí para a gente aí. É o segundo, esse. Olha o que C.S. Lewis diz aí. Ele diz isso na sua autobiografia. Pela primeira vez examinei-me a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou. Um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Talvez, antes da gente crer em Jesus, a gente talvez não estivesse numa situação tão dramática quanto desse processo aqui, desse endemoniado. Mas se nós formos bem sinceros conosco mesmos, quando nós pensávamos, ou quando a gente pensa no que nós éramos antes de encontrar Jesus, a nossa conclusão tem que ser semelhante à de C.S. Lewis. O que se apossava de nós era uma legião de pecados, uma legião de iniquidades e transgressões contra o Deus vivo. Pode voltar um pouquinho aí para a gente. Aliás, não, pode avançar aí. Pode avançar, isso. Então, aí os demônios agora rogam a Jesus que eles não fossem enviados para fora da região. O que eles querem é ser enviados para a manada de porcos. Lembra que os judeus não tocam carne de porco? Porcos não eram criados em Israel, não havia uma criação de manada de porcos em Israel. Porcos eram abomináveis para os judeus. Então, isso era mais uma prova que ali no limiar entre Galiléia e Decápolis, onde está a missão de Jesus, e você tem ali uma comunidade basicamente gentílica. E esses demônios, que não são muito espertos, eles pedem para entrar naquela manada de porcos. Ok, Deus concede isso a eles, ou Jesus concede isso a eles. É interessante, verso 13, você tem que ver o verso 13 como uma nota irônica na passagem. E assim, ele lhes permitiu. Ok, vocês não querem ser lançados ao abismo, vocês querem entrar na manada de porcos, ok, fique à vontade. Os porcos simplesmente enlouquecem. Volta uma imagem agora, um quadro. Isso. Depois você vai ver aí, isso aqui é Gergesa, onde provavelmente Jesus está. Provavelmente Jesus está aqui na beira, conversando com aquele homem endemoniado, pessoas olhando toda a situação ali à volta, os discípulos, a sua santa família, e lá atrás, há um despenhadeiro, os porquinhos lá, inocentes, bonzinhos, né, 2.000 porcos ali, todos quietinhos ali. E aí Jesus diz, ok, se vocês querem entrar naqueles bichos imundos, impuros, fique à vontade. A ironia é, um espírito impuro chamado Legião domina o homem. Esse espírito impuro quer entrar em animais impuros. Jesus lhes concede. Jesus os entrega à sua própria vontade. O que acontece? Aqueles bichos ficam loucos, pulam pela ribanceira e são destruídos. Eles não queriam ser destruídos, acabaram sendo destruídos. E acabaram sendo expulsos daquela região no final pela sua própria vontade. A sua vontade depravada acabou encontrando o clímax naquela destruição ali da manada de porcos. Eles simplesmente se precipitaram ali naquela ribanceira. Devia ser uma cena louca, os bichos tudo fora de controle, caminhando na direção do mar da Galileia, simplesmente se jogando, se atirando e todos eles morrendo, afogados ali. Aí volta, pode continuar com o slide agora. Ok, então o que o texto quer mostrar para a gente aí? Jesus ele tem completo domínio,
ele é o Senhor total, não só da criação, mas também dos demônios. Os demônios não são a força sem controle na criação. Quando confrontados com Jesus, eles reconhecem o seu poder, eles se prostram diante de Jesus, eles precisam, por assim dizer, de algum tipo de permissão de Jesus para poderem agir, e Deus lhes concede eles seguirem sua vontade depravada. E o surpreendente aí é que há um outro ponto que frisa esse poder de Jesus. Há uma mudança radical na vida desse homem que estava possesso por demônios. Antes ele era feroz, agora ele é cortês. Antes ele queria expulsar Jesus ou sair daquela região, agora ele quer se assentar com Jesus, ele quer caminhar com Jesus, ele inclusive pede para seguir viagem com Jesus. Mas lembra, na primeira história, nós já temos uma situação surpreendente, quando os apóstolos, que já tinham visto o milagre de Jesus, eles têm medo e se surpreendem e são repreendidos pela sua falta de fé. Agora, de novo, os habitantes da cidade ficam horrorizados com o que Jesus fez e eles pedem para que Jesus saia dali. A gente vê isso no verso 17. Eles estão com medo do que aconteceu. O texto vai dizer que eles chegam lá para ver os porcos mortos boiando no mar da Galileia e eles imploram para que Jesus saia dali. E Jesus sai. Eles não querem receber Jesus, Jesus volta para o barco. Mas o que é bonito aí, versos 19 e 20, é que a gente aprende aí que o lar do crente é o seu primeiro campo missionário. Aquele homem, ele quer seguir Jesus, Jesus não permite, e ele diz para aquele homem, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Qual o resultado? Ele começa a divulgar em toda aquela região chamada Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito e todos se admiravam. Para você entender o impacto dessa ordem de Jesus para esse homem, que agora era cortês, estava calmo, pronto a aprender de Jesus, é que 100 anos depois dessa história, toda a região de Decápolis já era cristã. Então, um ponto importante aqui, quando a gente é atingido por Jesus, quando a gente encontra Jesus, quando a gente o reconhece como Filho de Deus, Messias, a gente tem que lembrar que todo o nosso trabalho de missão, todo o nosso trabalho de pregação, começa junto com nossos familiares, começa em nossa casa. Primeiro ponto, Jesus tem poder sobre a criação. Segundo ponto, Jesus tem poder sobre os demônios. Terceiro e último ponto, Jesus tem poder sobre a impureza e a morte. A história aqui é bem conhecida, só vou destacar alguns pontos aqui, mas Jesus volta para o outro lado. Vamos voltar o mapinha ali um pouquinho. A gente está falando dos caminhos do servo, então vamos tentar caminhar com ele aqui. Então, ele estava em Cafarnaum, veio para Gergesa e agora voltou de barco para Cafarnaum, que é a base dele, ali a base missionária, né, o quartel-general missionário de Jesus. Então ele volta para o outro lado. Vamos avançar aí. E algo surpreendente acontece aqui. Logo que ele volta para o outro lado, ele vai fazer duas curas extraordinárias aqui. A primeira cura é a cura da mulher com hemorragia. A gente não sabe exatamente o que é essa hemorragia. Os eruditos aí não chegam a um consenso do que vem a ser essa hemorragia. Mas o fato é que na lei do Antigo Testamento, Levítico 15, 19 e 27, a gente aprende que uma mulher com hemorragia, ela era completamente incapaz de tomar parte em cerimônias religiosas, entrar no templo, tocar outras pessoas, inclusive tocar o marido. Essa mulher era atormentada, então, por uma doença muito ruim, que tornava essa mulher uma pária social. Ninguém podia encostar nessa mulher. É mais do que a relação com um rabi. Um rabi, ele não cumprimenta a mulher. Ele não sabe se aquela mulher está nos seus dias, está passando a época da menstruação, porque ele não sabe, ele nem cumprimenta. A sua mulher estende a mão para um rabi, ele não vai estender a mão para cumprimentá-la ali. Mas aqui a situação é mais do que essa, que era uma situação de rotina no judaísmo antigo e atual. A situação aqui é que aquela mulher tinha uma hemorragia que não sarava e que tornava aquela mulher uma pessoa completamente à margem da sociedade. O que é bonito aqui é o seguinte, tenta visualizar a cena aí. Jesus acabou de descer o barco, já tem uma multidão esperando ali. Aquela multidão está apertando Jesus, ele mal consegue se locomover. Parece que Jesus está sendo empurrado pela multidão. Um mestre da sinagoga chega a ele, o nome dado aqui é Jairo. Eu já mostrei as fotos da sinagoga para vocês há alguns dias atrás. E ele faz um pedido. E é tão bonito isso aí. Pais que já tiveram filhos doentes, já oraram a Cristo, a Deus, já devem ter feito uma oração parecida.
minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Esse homem tem fé. E aí Jesus vai com ele. E enquanto Jesus está andando, saindo da beira ali do lago e caminhando na direção da cidade, a multidão aperta, e aí tem uma mulher aqui, essa mulher com um fluxo de sangue, como dizem outras traduções, né, uma hemorragia. Essa mulher já foi em vários médicos, ela não consegue ser curada desses médicos, o dinheiro dela está todo indo embora com medicina, ela não conseguir a sua cura, e ela pensa, verso 28, olha a fé dessa mulher. Um ponto importante aqui é que a mulher era sempre vista como essencialmente inferior ao homem no mundo do Oriente Médio desse século aqui que a gente está considerando. Alguns judeus chegavam a orar mais ou menos assim: Senhor, eu te agradeço porque não me criaste mulher, nem gentio, nem escravo. Curiosamente, aqui nós temos a mulher demonstrando uma fé que nem mesmo os apóstolos do barco tinham. Essa mulher simplesmente pensa: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Isso é surpreendente. Está ali Jesus, a multidão apertando Jesus, e ela vai tentando chegar próximo dele, e ele toca. E o verso 29 diz que quando ela toca, sua hemorragia é estancada imediatamente. Aquela mulher sente no corpo que ela já está curada do seu mal. O mal simplesmente cessou. Jesus tem a percepção que lhe saiu o poder. Ele começa a perguntar para as pessoas ao seu redor quem tocou nas roupas dele. Os discípulos fazem uma piada. Os mesmos estavam no barco, os mesmos repreendidos por Jesus. Eles não conseguem entender a pergunta de Jesus. E aí, essa mulher, atemorizada e trêmula, ela vai a Jesus e lembra, o demônio ele se prostra diante de Jesus. Agora, essa mulher curada, ela se ajoelha diante de Jesus e conta toda a verdade. E olha a resposta de Jesus, que bonito aí. Ó. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Por que Jesus começa a perguntar quem o tocou no meio da multidão? Jesus não precisava ter feito isso. Não precisava ter feito essa pergunta. Ao perguntar à multidão quem lhe tocou, ao perguntar aos discípulos quem havia tocado nas suas vestes, ao trazer a mulher para frente, dando destaque, Jesus tira todo o estigma social que aquela mulher tinha. Jesus reinsere aquela mulher na sua comunidade de novo. Ela foi curada, agora ela é recebida daquela comunidade. A enfermidade foi mandada embora. E é isso que Jesus faz com a gente. Ele pega a gente com um monte de pária, gente errática, gente errante, gente que não sabe o que fazer do futuro, e quando nós somos transformados por Ele, Ele nos torna gente produtiva, gente alegre, gente bonita, gente vibrante. Ele nos insere numa nova comunidade e no mundo de forma mais ampla, dando um propósito para a gente no mundo, como Ele faz com essa mulher. A sua fé te salvou. Ele despede aquela mulher em paz. Mas a situação fica dramática aqui. Enquanto toda essa situação está correndo, algumas pessoas chegam a Jesus, da casa do chefe da sinagoga, e dizem: a sua filha morreu, para de perturbar o mestre, não tem mais jeito, a morte, aquele último inimigo que não tem como ser derrotado, não dá para tapear a morte, ele ceifou a vida da sua filhinha. Jesus ouve a conversa, ele se vira para o mestre da sinagoga e de novo ele diz: não temas, crê somente. E ele empurra a multidão, essa que é a ideia que dá aqui, pega seus 3 discípulos prediletos, que ele está preparando, dando mais tempo a eles, Pedro, Tiago e João. Junto com os pais, ele entra na casa, ele é debochado na casa. Havia em Israel aquele instituto das carpideiras, lamentadoras profissionais. Elas ficavam ali chorando e lamentando, um tipo de teatro macabro para sinalizar que aquela casa foi atingida pela morte, a morte ceifou alguém ali. Quando Jesus entra na casa e diz que não se deve chorar nem fazer alvoroço porque a menina está dormindo, ele é debochado. Aquelas carpideiras começam a rir dele. Porém, Jesus dá uma ordem, ele expulsa aquelas pessoas da casa. Ele toma pai, mãe, os 3 discípulos mais próximos, ele entra no quarto da menina. Gente, a menina está morta. Um ser humano normal simplesmente pararia ali e se compadeceria da morte de uma menina de 12 anos com toda a sua vida para frente. Mas como a gente já viu no primeiro milagre dessa manhã, nós estamos diante de um mero ser humano.
Nós estamos diante de Deus que vem a nós, na pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos diante do próprio Deus em Jesus Cristo. Ele entra no quarto daquela menina. Mais uma vez, ele simplesmente dá uma ordem. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina, na mesma hora, levantou e Jesus ordena que os pais alimentem. Para quê? Para provar que aquela menina ressuscitou de fato. Ela não provou um mero desmaio. Ela simplesmente não perdeu suas forças e mal respirava. Ela morreu. As carpideiras estavam lamentando. Os mestres da sinagoga estavam lamentando. Eles botaram a mãozinha lá perto do nariz dela. A mão não ficou mais úmida, não havia mais pulsação. A menina morreu. Mas nosso Salvador simplesmente deu uma ordem. Talita cumi. Isso seria tipo um ditado aqui do aramaico. Os leitores latinos, romanos não entenderiam. Talvez fosse um ditado que circulasse da comunidade cristã. E Marcos aqui da tradução. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Quem de nós tem esse poder? Que religioso, que pregador tem esse poder que só Jesus tem? Entrar no quarto, cheirando morte, dar uma ordem para a menina, ele levantar. 3 histórias, 3 narrativas de ações poderosas de Jesus. Jesus tendo poder sobre a tormenta, sobre a criação, Jesus tendo poder sobre os demônios, Jesus tendo poder sobre uma doença incapacitante, Jesus tendo poder sobre a própria morte. Nem a morte é inimigo para Jesus. O poder de Jesus é ilimitado. Nós somos chamados a crer e confiar nele. O surpreendente dessas histórias aqui é que aqueles que andam com Jesus estão toda hora sobressaltados e espantados com o que Jesus está fazendo. Eles mesmos têm medo de que o poder de Jesus seja talvez limitado, compactado, não seja bem isso que as outras pessoas estão esperando, e eles acabam sendo surpreendidos e repreendidos algumas vezes por causa da fé pequena deles. Mas, do outro lado, nós vemos aqui um endemoniado se prostrando diante de Jesus e confessando que Jesus é, de fato, o Messias, o Filho de Deus. Nós temos aqui uma mulher que seria um tipo de cidadão de segunda categoria em Israel, simplesmente crendo que se tocar na veste de Cristo vai ser curada. E nós temos aqui Jairo crendo e ficando firme no fato que Jesus pode tirar a sua vida, a vida da sua filha, da morte. Mas a história não para aí. Vamos voltar para o mapa um pouquinho aí. E a gente encerra com a última narrativa. Jesus está nessa região aqui de cima, ok? Galileia, Decápolis, só que a cidade dele fica descendo na direção da Judéia. Então, até agora nós consideramos Jesus na região do norte de Israel, na região da Galileia. O texto começa dizendo que Jesus vem descendo na direção de Jerusalém. Ele vai para Nazaré, na Judéia, a cidade onde ele cresceu. A gente vê isso aí na narrativa final, capítulo 6, versos 1 até 6. E essa narrativa é simplesmente desconcertante, chocante, e ela tem uma lição última para nós aqui. Nós já vimos Jesus tendo poder sobre a criação, Jesus tendo poder sobre os demônios, Jesus tendo poder sobre as doenças, Jesus tendo poder sobre a morte. E ele sai da Galileia e vem para a sua cidade. Nazaré é uma cidade do monte, tinha que subir um tipo de rampa para chegar em Nazaré, uma cidade mais isolada. Jesus entra naquela cidade no Shabá, no final da tarde da sexta-feira, para nós aqui, né, para o nosso calendário, e ele começa a ensinar na sinagoga como rabi. E as pessoas estão maravilhadas, estão espantadas, e começam a subestimar Jesus. Poxa, esse era o garotinho que andava brincando com a gente aqui. A gente via ele trabalhando na carpintaria ali com o pai dele, fazendo mesas, cadeiras. Nós sabemos a linhagem dele. Quem é essa pessoa, afinal? Quem é ele? E o escandalizar-se aí é simplesmente desprezar Jesus. Essa pessoa, poxa, quem que é ele para querer ensinar a gente? A gente via ele tacando pedra ali na árvore para cair fruta, correndo, brincando, porque Lucas vai dizer que ele crescia. Ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus. Então, eles viram Jesus ali se divertindo, brincando e depois aprendendo profissão com seu pai. Aí Jesus cita um dito, e aí os versos 5 e 6 terminam com a nota forte para a gente aqui. Ele realizou poucos milagres ali, porque aquelas pessoas da cidade onde ele cresceu eram incrédulas. Diante de tudo que nós vimos até aqui, não nos é dada muita opção não, gente.
Nós gostamos de achar que nós temos várias possibilidades de escolha diante de nós. Aqui só temos duas e só duas. Ou a gente permanece em incredulidade, como os próprios discípulos dele no barco, ou como os próprios concidadãos de Jesus de Nazaré, ou como Jairo e aquela mulher sem nome que foi curada de hemorragia, a gente crê e descansa em Jesus. A gente vive crendo e descansando em Jesus. A admiração e espanto não é suficiente para nos colocar numa relação correta com Deus e com Cristo. O único meio para nós entrarmos numa relação correta com Deus e Cristo é fé verdadeira. Onde nós estamos hoje? Agora de manhã aqui, onde nós estamos? Será que nós estamos chocados, espantados no barco com os discípulos? Será que nós estamos como os concidadãos de Jesus em Nazaré, a cidade dele, a cidade onde ele cresceu, sem fé em Jesus, não querendo crer em Jesus, se escandalizando? Não, esse não é dos nossos. A gente vai se afastar dele, está meio exótico essa pessoa, esse pregador aí, ficou muito tempo no norte, região talvez mais pobre. Não, isso não é dos nossos, não. Será que a gente vai ficar em incredulidade? Onde nós estamos essa manhã? Você já confia em Jesus Cristo? Olha o que Jesus pode trazer para você, se você tão somente crê nele e não temê-lo. Ele que tem poder sobre a criação, ele que tem poder sobre os demônios, ele que tem poder sobre as nossas doenças e enfermidades, ele que tem poder sobre a morte. Onde nós estamos hoje? Nós vamos orar, encerrar e depois a gente passa para um momento um pouco diferente aí. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós celebramos o teu nome por Jesus Cristo. Nós amamos Jesus. Ó Deus, tu enviaste o nosso Salvador, teu Filho, para vir a essa terra por amor a nós, pecadores. Ó Deus, nós estamos diante do teu Filho nessa manhã, teu Filho que tem poder sobre toda a criação, teu Filho ao qual os demônios não conseguem resistir, teu Filho que tem cura para nós, teu Filho que tem poder para levantar os nossos queridos da morte no último dia e tem poder para nos reunir com os nossos queridos no último dia. Ó Deus, ajuda-nos a não nos afastar de Jesus em incredulidade. Ajuda-nos, ó Deus, a renovar nossa fé e nossa esperança em Jesus Cristo. Ó Deus, aumenta a nossa fé dia a dia em Jesus Cristo. E Senhor, se há amigos nossos aqui que não creem em Jesus, nós imploramos, dá teu Espírito para eles. Ó Deus, abre os olhos deles, internece o coração deles para que eles vejam a maravilha, a beleza, a glória que há em Jesus, o supremo amor, a suprema graça, a misericórdia que vem de Jesus para nós. A forma como Jesus lida conosco, a forma como Jesus nos insere de novo em sociedade, a forma como Jesus nos dá um novo alento, uma nova vida. Ó Deus, atrai esses corações para Ti e que eles venham encontrar Cristo. Nós imploramos tudo isso em nome desse mesmo Salvador, que há tanto tempo andou entre nós, mas continua agindo com poder. Jesus Cristo. Amém.